Amigos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Em primeiro lugar, um bom dia a todos. Em segundo lugar, não nos esqueçamos de que estamos no tempo do Advento. E hoje, o terceiro domingo do Advento, chamado, também conhecido com o nome de domingo Gaudete. Alegrai-vos, de São Paulo, alegrai-vos sempre no Senhor. Mais uma vez eu digo, alegrai-vos. É o que dá o peso litúrgico deste belo domingo, terceiro do Advento. Bom dia, Padre Fernando, bom dia a você que dominicalmente nos acompanha aqui através da Rede Vida de televisão em nosso encontro catequético semanal no Páginas Difíceis da Bíblia. Faço das palavras do Padre Fernando as minhas. Alegrai-vos sempre no Senhor. Que é uma alegria que vai para além dos nossos sorrisos, não, Padre? Graças a Deus. É uma alegria que gera esperança, esperança de vida. E que é eterna. estável e profunda e pode conviver até mesmo com dificuldades e sofrimentos. De que não nos poupa a vida presente, não é? Sim, sim. Muito bem. Alguma pergunta inicial? Não, achei o último programa bem sugestivo e, sobretudo, atual, pois tratamos sobre o Decálogo e outros códigos, né? Mas mais propriamente sobre o Sinai e o Decálogo. E fiquei a pensar durante os dias da semana que muitas vezes o nosso povo não leva muito a sério a normativa dos 10 mandamentos, que, como o senhor bem frisou, foram escritos diretamente através das mãos, dos dedos de Deus e dado ao maior profeta de Israel, a Moisés, né? Sim, é verdade. Nós aprendemos, pelo menos a minha geração, não sei se as seguintes, a minha geração aprendeu a decorar os mandamentos. Não só conhecer, mas decorar. E saber salteadamente qual é o 7º mandamento, qual é o 2º mandamento, qual é o 9º mandamento. E nós tínhamos que falar direitinho, decoradinho. Claro, decorado não por decorar, mas para ser vivido. E podem estar certos, quaisquer pecados que nós cometamos têm a ver direto ou indiretamente com um dos 10 mandamentos. Eles conseguem atingir o todo da vida humana, né, Padre? Interessante, né? Jesus resumiu tudo no amor a Deus e ao próximo. Mas como se ama a Deus e ao próximo? Siga os 10 mandamentos. Siga os 10. O primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Não terás outros deuses diante de mim. Eu sou o único Senhor. O monoteísmo não é nosso. Nós não somos monoteístas. Nós temos deuses. Nós temos outras divindades. Não é? Uhum. Então, nós vivemos sim os 10 mandamentos. E quando nos confessamos, esse é um sacramento que está caindo de moda, mas não é que ele não seja importante e necessário. Eu me confesso, por exemplo, uma vez por mês, e digo isto a todos, querendo ser um exemplo a ser imitado, pelo menos uma vez por mês. Se confessam cada 2 meses, a igreja obriga uma vez por ano, mas a igreja sempre obriga o mínimo, nunca o máximo. Deixando o máximo para quem queira mais intimidade com Deus. E aí vai da consciência e da decisão de cada um. Quando eu me confesso, eu percorro os 10 mandamentos, a ver se alguma falha em algum deles me acusa naquele momento de
exame de consciência. Agora, quero dizer uma outra coisa a respeito da grande legislação de Israel, que foi toda atribuída a Moisés, com exceção da lei da santidade, que é pós-exílica. Mas também na Bíblia é atribuída a Moisés. Tudo atribuído a Moisés. Até o que realmente foi muito posterior. Em primeiro lugar, essas leis não foram feitas para serem minuciosamente vividas ou obedecidas. Eram mais códigos para serem consultados. Serviu mais para a consulta dos legisladores de Israel do que propriamente leis como nós conhecemos em nossa Constituição, em nosso Código Penal, Código Civil, não é que são leis para serem observadas ao pé da letra. Aqui eram mais consultas, livro de consultas. Elas ganham tão importância assim no mundo de Israel, padre, essas legislações? Não tenha dúvida. Não tenho a menor dúvida. Eu não sei, salvo minha ignorância, se na liturgia da palavra elas nos vêm com muita frequência. Eu consigo observar sempre mais as narrativas. Não. Mas as legislativas... Porque, como nós cristãos não vivemos a maneira judaica, mas como Paulo afirma que quem ama o próximo cumpre a lei, então a igreja não insiste na leitura ou na proclamação dessa literatura toda, o que seria absolutamente incompreensível para o fiel ou para a assembleia que escuta. Mas para o judaísmo elas têm grande para importância. Para os judeus tem. E porque não só elas são para consulta, mas elas inspiraram a Mishnah e inspiraram o Talmud, que são livros judaicos que nós normalmente não conhecemos. Certo? O judeu tradicional, ele segue essas leis todas, padre? Ou hoje já há uma tolerância? Não, tolerância não. O que acontece é que muitas destas leis dizem respeito ao sacerdócio, aos sacerdotes, ao templo, aos sacrifícios, à liturgia lá realizada. Como não há mais templo, essas leis deixam de ser usadas. Por exemplo, o grande dia do Kippur, que é o mais importante para eles, o dia do perdão. Levítico. Pois é. Como é que antigamente se celebrava? Com o sacrifício, com 2 bodes. Um recebia os pecados do povo e era enxotado para o deserto, e outro era imolado e o sangue ia para a presença de Deus. Hoje não há mais templo. Eles não celebram mais como se celebrava na antiguidade. Porém, é o dia mais importante de Israel. Nem o aeroporto e nem a televisão funcionam. No dia do Yom Kippur? Ainda hoje. Da véspera do dia até o final do dia seguinte, o aeroporto está fechado, o céu, o espaço aéreo fechado, a televisão fora do ar, tudo. E vão à sinagoga e rezam. Só não fazem mais o que era prescrito enquanto o templo existia. E eles não conseguem entender que não tem muito significado hoje porque não tem mais o templo? Eles não conseguem? Não. Ele não é mais celebrado, mas é comemorado. É comemorado... Bom, claro, eu estou falando aqui de judeus religiosos, né? Mas os judeus não religiosos respeitam. Não se guia carro, não tem carro pela rua, só se pode andar de bicicleta. Eles respeitam. Outro exemplo que eu posso dar, eles não misturam leite laticínios com carne. Nos hotéis, há 2 cozinhas. Uma cozinha para laticínios,
leite e derivados de leite e outra cozinha para a carne. Os pratos são diferentes, os talheres são diferentes e os rabinos estão de olho em cima e fazem vistorias. Isso Se por- perceberem alguma coisa anormal, eles proíbem os religiosos de entrarem lá dentro. Isso por ocasião do Shabat? Por ocasião, Por ocasião, não, todos os dias. Todos os dias. Carne e leite não pode ser misturado, não. Está no Deuteronômio. Porque está no Deuteronômio, está nas leis lá do Está no Purim, Deuteronômio. Não se pode acender nada. O café que você toma no Shabat é o café esquentado na da véspera. sexta. Pois é. Não se pode apertar o botão do elevador. Se pode subir escada e descer escada. Até com um carrinho de criança na mão. Mas apertar o botão, não. Até Muito hoje. bem. E existe um elevador nos hotéis escrito Lift or Elevator Shabbat. Ele para em todos os andares, subindo e descendo. Quem não for judeu, use um outro elevador. Muito bem. Pois é. Isto para responder à sua pergunta, que eles vivem, os religiosos, quanto possível, a legislação de Moisés. Vamos fazer um intervalo. Estamos de volta. Você gostaria de fazer alguma pergunta? Não, acho que agora a gente pode avançar um pouquinho no tema, né? Acho que o tema dos mandamentos já conseguimos falar. Leiam, decorem e põem em prática os 10 mandamentos. É o último conselho que eu dou. Eu, quando tinha 6 anos, já os conhecia de cor e salteado. E tive que fazer prova para poder fazer a primeira comunhão. Era a minha geração. Hoje essas coisas não existem mais, não é? O padre, bom, o assunto continua sendo pertinente, né? E embora a gente tenha esclarecido bem, mas eu sei que tem muito fiel que às vezes não sabe a diferença dos 10 mandamentos para os mandamentos da igreja e acaba colocando todos eles na mesma órbita de valor, entende? Os mandamentos da igreja provêm, de certa maneira, dos mandamentos do Êxodo. De certa maneira, provém. Fale um. Ir à missa aos domingos e festas. Santificarás o sábado para o Senhor teu Deus. Mudou de sábado para domingo por causa da ressurreição. Diga outro. Confessar-se ao menos uma vez por ocasião da Páscoa do Senhor. Uma vez por ano, o dia do perdão. Yom Kippur. Devolver o dízimo, segundo o costume. Todo judeu paga o dízimo. Então, o cronograma Mais ou menos. é muito semelhante, né? Mais ou menos. Receber a comunhão pelo menos uma vez por ano. A Páscoa judaica. Não é? A estrutura é semelhante, né? É bem semelhante. Sim. Então, significa dizer, padre, que o fiel, cristão católico, de acordo com os mandamentos da igreja, por exemplo, ele é obrigado a ir à missa do domingo. Mas ele não é obrigado a comungar, Não. Isso? É isso. Então ele Sempre foi cumpre o assim. preceito só indo à missa. Exatamente. Mas o mandamento não diz que ele tem que participar da missa? Mas ele participa como ele quer. Não é? O mandamento não vai a tanto. Exige a modalidade da participação. É claro que a participação mais profunda é a comunhão. Mas se ele não tem a consciência bem preparada, é melhor não comungar. Não é? Do que fazer uma comunhão ambígua ou desastrosa.
Porque a Sacrosanto Concílio fala que o fiel tem que participar livre e totalmente. E eu imagino que essa participação envolva a comunhão. Não fala claramente da comunhão recebida. Não fala. Aí fica na consciência de cada um e vale o mandamento da igreja, que não foi retirado, pelo menos uma vez por ano. Mas se supõe, mandamento da igreja também, que se tenha confessado pelo menos uma vez por ano, se houver necessidade por pecado grave. Mas participar da missa dominicalmente Sim. é preceito. Isso faz parte. De outra forma, como é que cultuamos a Deus? O nosso culto a Deus, que é obrigatório, o primeiro mandamento, é o sacrifício do Cristo. É oferecer a Deus o culto existencial, não ritual, existencial, que é o Cristo morto e ressuscitado. Sacrifício do mesmo nível de Deus e do agrado de Deus. E na oferta do corpo e sangue de Cristo, a nossa oferta no exercício do sacerdócio batismal. Não, nós temos, claro, a missa dominical é importante, é necessária, é obrigatória para todos aqueles que levam a sua fé a sério. Muito bem. Agora, tinha uma segunda questão que eu não tratei ainda, de que eu não falei nada ainda. Todas estas leis, estando na Bíblia, foram colocadas antes da posse da terra, ou da conquista da terra. Antes. Todas elas, como estão na Bíblia, foram dadas por Moisés na montanha do Sinai, fora da terra. Por que fizeram isto quando redigiram o texto bem mais tarde? Porque é uma questão pedagógica. Que questão pedagógica? Ou seja, quem não segue o que está prescrito não vai saber se comportar quando receber a terra como descendência. A lei surge como necessidade para fazer o povo saber se comportar na terra nova que eles vão receber. Não é bem isto. É o seguinte, quando da volta do exílio, eles puderam reconstruir Jerusalém. Sim. E viver de acordo com a sua religião, as suas leis, as suas tradições. Mas a liberalidade dos persas não ia além. Não ia além. Eles não estavam mais em terra própria. Eles eram estrangeiros. A terra pertencia à Pérsia. Que eu acho que só queria deles tributo, não? Sim, mas isso aí é tudo. Não eram donos da terra. Eram estrangeiros. Sim. Para se motivarem a mesmo estrangeiros, depois do exílio, guardar os mandamentos e toda a legislação de Moisés, colocaram isto aqui tudo para antes da terra prometida, para fora da terra prometida. Assim como nossos antepassados, antes de entrar na terra, já seguiam tudo isso, nós também, estrangeiros, podemos fazer a mesma coisa. Então as leis foram todas retroprojetadas para um passado, porque agora o momento atual era de retorno, e para aquela terra que eles retornavam, eles não eram mais essencialmente os donos. Da mesma forma como os antigos também viveram sem chegar na terra prometida. E isto vale para nós também. Você precisa viver num país cristão ou católico para viver o seu catolicismo? Não. 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 Você pode viver num país que não seja católico. Você pode viver o seu cristianismo na Jordânia? Posso. Mas território cristão? Não. Mas aí, nesse caso, eu começo a viver por antecipação
aquilo que um dia eu vou viver plenamente em Deus, através de Cristo. Isso é um Então, dado. aqui né? na Terra você é sempre estrangeiro. É disso que se quer falar, não de outra coisa. E assim como eles observavam os mandamentos ou a legislação de Moisés numa terra estrangeira, e para se motivarem e se animarem, retroagiram todos os mandamentos para fora da terra prometida, para assim dar-lhes ânimo, nós também podemos viver num país não cristão. Então, tudo isso de legislação chegou antes deles colocarem o pé em Canaã. De acordo com o texto. Tá. Mas também não há uma lógica, de acordo com a ingenuidade dos textos, que um dia essa terra pertenceu a Abraão? Que Abraão veio de lá? Bom, este foi o passado que eles imaginavam ter acontecido. Só isso posso dizer. Querer falar com certeza o que se deu 1800 anos antes de Cristo, quando não havia nem Israel e nem escrita em Israel, é absolutamente fora de compasso. Agora, essa leitura que o senhor nos trouxe, ela é bastante inspiradora, viu? E bonita, né? Profunda, olha. Tudo foi retroprojetado para que eles aprendessem a viver por antecipação. Primeiro, que um dia os antepassados viveram. E segundo, porque eles já tinham aquela... E segundo, porque eram estrangeiros. Estrangeiros. E mesmo sendo estrangeiro, sendo minoria, você pode viver a lei de Deus. Você não precisa de um Estado teocrático. Certo? É verdade, porque nesse momento histórico se supõe que o senhor era Ciro, né? O dono da Pérsia, ou Dario, não sei. A Pérsia é quem dominava, né? Politicamente, geograficamente. Eram afáveis, eram reis de diálogo, mas é claro, tudo tinha limite, né? Claro. E não chegaram a reconstruir, digamos assim, a realeza. Aliás, não houve mais realeza em Israel. É verdade. Não houve. Mas sabe, os próprios estrangeiros, a Pérsia, não sei o que pensaria disso. Acho que a liberalidade não ia tanto. Mas os próprios estrangeiros voltados do exílio, ou melhor, os repatriados, também não achavam muito interesse na monarquia. Por quê? Porque assim poderia subir a supremacia do sacerdócio. E aí eles, a partir de então... E os sacerdotes foram, pouco a pouco, tomando aspectos da monarquia. Então depois do retorno do exílio, a classe que esteve em alta foi a classe sacerdotal. Foi. É verdade, porque com o exílio, a monarquia... E os sacerdotes se formaram em classe, sumos sacerdotes, sacerdotes e levitas, e assumiram para si muito do que antigamente era atribuído aos reis. Sobretudo a unção, que na época da monarquia era real, e depois do exílio passou a ser sacerdotal. O sumo sacerdote Arão, retroprojetado para o passado, recebeu a unção de Moisés. Mas há uma figura que, em todos os instantes, não acabou em Israel, o profeta, né? O profeta sempre... A figura tanto dele. Antes do exílio quanto depois do exílio, sim. Né? Vamos terminar. O nosso tempo está esgotado. Mas esperamos para o domingo que vem estarmos aqui reunidos como que em família, mas aprendendo e nos aprofundando. Muito obrigado a todos, tenham uma ótima semana e não se esqueçam, estamos no Advento. A você e a sua família, um abençoado domingo. Esperamos pela sua audiência. Fique na paz do Senhor.